Se você tem interesse em ser um autor publicado, nesse vídeo eu vou te contar 3 erros que eu cometi publicando o meu primeiro livro para que você possa evitá-los no seu processo de publicação e colher melhor os frutos com a sua obra. Oi, eu sou a Beatriz, eu sou escritora e redatora publicitária e você pode conferir o meu trabalho aqui na descrição desse vídeo. A gente sabe bem que publicar um livro começa com a coragem de mostrar nossa obra para o mundo, mas tem algumas coisas que a gente precisa se atentar e eu tenho certeza que a minha experiência vai te ajudar. Eu publiquei meu primeiro livro de forma independente em 2019 e desde então eu venho pensando várias coisas que eu fiz errado e que eu vou ajustar para a publicação do meu segundo ainda esse ano. E a verdade é que quando a gente está escrevendo, a gente não se preocupa muito com venda, mercado, marketing, a gente não quer saber de nada disso. Nosso maior interesse é contar nossa história e isso é super válido, com certeza. Mas se o nosso objetivo é realmente levar esse sonho de escrever a sério, a gente tem que prestar atenção em algumas coisas do mercado editorial e como lidar com o nosso livro perante ele. Então, o primeiro erro que eu cometi foi não ter feito uma versão física do meu livro. Olha, essa eu me arrependo até hoje. E assim, claro que eu ainda posso fazer a versão física, mas agora tá bem mais complicado e eu já vou te contar por quê. Eu deveria ter pensado no projeto físico do meu livro lá no começo. Porque por mais que digam que a gente está na era do e-book e que vender e-book é tudo de bom porque você não tem gasto com a publicação física, ter o livro na nossa mão faz toda a diferença. Hoje em dia a gente já consegue publicar com um valor bem mais baixo em plataformas como a Wiclap, Clube dos Autores e até mesmo algumas gráficas especializadas em livros. E assim a gente consegue a tão sonhada versão impressa do nosso original que dá bem mais credibilidade para o nosso livro. Sim, nós podemos estar na era do e-book, mas nada se compara a ter o seu livro na sua mão e a lombada dele na sua estante. Além do mais, o livro físico gera mais desejo nas pessoas. Por mais contraintuitivo que pareça, às vezes os leitores vão ter mais interesse no seu livro físico do que no seu e-book. E eu tô falando isso agora como leitora e como uma pessoa que já viu leitores agirem assim. A realidade das coisas é que as pessoas gostam de ter livros bonitos na estante delas. Então, se você consegue um trabalho bem feito na capa e na diagramação, seu livro vai se tornar bem mais apelativo para compra. E nem vem com essa história de "ai, porque não podemos julgar um livro pela capa". Gente, a dura realidade é que todos nós julgamos livros pelas capas. Então não tem desculpa para capa feia. A capa é a porta de entrada para sua história e se ela for bonita, se ela for atrativa, com certeza vai ser muito mais fácil vender seu livro. E agora eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo. Eu acompanhei o lançamento desse livro aqui, Riacho de Jerimum, da Jade Nalana, e eu vi que ela fez uma versão desse livro com a capa toda brilhosa. Assim, primeiro eu preciso comentar, esse livro é muito bonito, esse livro é muito lindo mesmo, e assim, a diagramação dele tá super bem feita, foi um trabalho sensacional. E quando eu vi a capa brilhosa desse livro, eu fiquei maluca, porque eu falei, gente, eu preciso desse livro na minha estante para ontem. Então, resumo da ópera, eu comprei o livro, mas tá aqui. Infelizmente não veio com a capa brilhosa que eu queria, mas assim, é um dos livros mais bonitos da minha estante. E com certeza, para mim, a versão física desse livro foi muito mais apelativa do que se ela estivesse oferecendo, por exemplo, só o e-book. Então, se for possível, faça a versão física do seu livro. E pensa nisso desde o começo, porque assim, hoje eu não tenho a capa completa do meu livro, então eu não tenho essas partes aqui, esse final, eu não tenho a lombada, eu tenho só a capa de frente, que é a capa do e-book. E assim, a gente precisa pensar nisso desde o começo do projeto, porque quando a gente vai contratar a capa, a gente já contrata ela inteira, a capa para o físico. Hoje, se eu for fazer a versão física do meu livro, eu vou ter que contratar uma capa de novo, eu vou ter que fazer uma nova capa. Então assim, eu vou ter um trabalho dobrado, eu vou ter que pensar numa diagramação para o livro físico. Então o meu conselho é, pensa em tudo isso lá no comecinho, quando você estiver pensando já em publicar seu livro, beleza? Agora, o meu segundo erro foi ficar com vergonha de vender e divulgar pouco. Esse é outro erro clássico. Eu não sei o que se passa na cabeça do escritor, porque assim, a maioria dos escritores é simplesmente apavorado com a palavra venda. Pra gente é como se a gente estivesse rebaixando a nossa arte ou Enfim, eu sei lá o que se passa na nossa cabeça, mas isso não faz sentido nenhum e a gente precisa deixar essa vergonha de lado. E lá na época eu tinha um Instagram literário que eu falava de várias coisas, menos do meu livro. Assim, eu até falava, mas eu não falava o suficiente. E é claro que o conselho é, se a gente fizer bons conteúdos, as pessoas vão se interessar naturalmente pelo nosso livro. Isso é fato, esse conselho é real,
Porém, as pessoas precisam saber que a gente tem um livro à venda. Então não adianta a gente ficar criando conteúdos incríveis se a gente não fala que a gente tem um livro à venda e a gente não vende para a pessoa. E eu não tô falando para você ser aquele vendedor chato, não, de jeito nenhum. Eu tô falando pra gente encontrar maneiras legais, diferentes e criativas de divulgar a nossa obra. A gente pode contar características dos personagens, a gente pode falar sobre o nosso tema, pode fazer um paralelo com a vida, com a realidade, enfim, as opções são muitas. O importante é que não dá pra divulgar pouco. E é tão doido porque eu tinha esse pensamento de assim, ai, se eu falar muito do meu livro, as pessoas vão achar que meu conteúdo tá chato e vão querer sair do meu perfil. E, gente, sinceramente, se alguém segue um escritor que publicou um livro, a pessoa precisa esperar que esse escritor fale sobre o livro. Não faz o menor sentido a gente ficar com esse medo. Agora, é óbvio, não adianta ser aquele escritor chato que fica tentando conquistar leitor por pena. Ai, eu sou um autor nacional, pelo amor de Deus, leia meu livro, porque ninguém valoriza o nacional. Gente, não! Seja interessante, faça um marketing atrativo para aquela pessoa. Mostre que o seu livro tem muito a agregar na vida dela e divulgue muito. Porque a real é que hoje em dia a gente recebe muito conteúdo todo dia. Então se a gente não ficar batendo ali na tecla de que a gente tem um livro, as pessoas não vão se lembrar, aquilo vai passar batido. Na verdade é basicamente assim que o marketing funciona. Você precisa divulgar muito alguma coisa para que aí sim as pessoas vão tomando consciência que aquela coisa existe e na hora de comprar elas escolham o seu livro. Agora, se você está gostando do conteúdo, não se esquece de se inscrever e já deixar seu like porque tem muita coisa boa chegando por aí. Agora, esse terceiro erro... Ai, gente, sério, esse terceiro erro eu tenho certeza que a maioria dos escritores já passaram por isso, que é acreditar pouco na qualidade do meu trabalho. Ele está diretamente ligado com a nossa autoestima enquanto autores. E assim, a realidade é que hoje, olhando para trás, eu vejo que eu mudaria muitas coisas no meu livro. Óbvio, isso acontece, eu amadureci, a minha vida mudou, então eu sou uma pessoa completamente diferente. Não tem como eu olhar mais para aquele livro da mesma forma. Então é normal que a gente pense que as nossas primeiras obras são ruins. E tem grande chance delas serem mesmo. A questão é que, em algum momento, a gente precisa parar de escrever aquela história e soltar ela para o mundo. E assim, uma vez que a gente faz isso, a gente precisa confiar na qualidade do nosso trabalho. Entenda, não tem como fugir. Em algum momento do futuro, a gente vai olhar para trás e vai achar que aquele livro que a gente escreveu poderia ser melhor. Mas não dá para ficar preso nisso. Se seu trabalho está feito, você precisa confiar nele e meter as caras. A realidade é que existem várias pessoas que estão vendendo mais livros que você justamente por elas são mais ousadas, elas acreditam no trabalho delas. E a qualidade, às vezes, do trabalho delas é pior do que o do seu trabalho. Então, para sua dieta de escritor, eu te recomendo duas coisas que não podem faltar: ousadia e cara de pau. Quando você começar a achar que seu livro não é bom o suficiente, eu quero que você lembre de todo o trabalho que você teve para escrever ele, para chegar até o ponto final. Você precisa valorizar isso. Eu não valorizei tanto quanto eu devia, mas eu já anotei aqui para não cometer esse mesmo erro no meu próximo livro. E tem uma frase de algum escritor célebre que eu não sei quem é, não me julguem, mas a frase diz mais ou menos assim: um livro nunca está totalmente pronto, o autor é que desiste de escrevê-lo. Então, acredite na qualidade do seu trabalho naquele momento e solta ele para o mundo, porque tem grandes chances de alguém aí gostar muito do seu livro. Inclusive, se você quer conhecer o meu livro, o nome dele é Não Fale com os Mortos e o link está aqui na descrição desse vídeo. Agora, para o lançamento do meu segundo livro, eu espero ter aprendido essas 3 lições e com certeza eu vou aprender muitas outras. Porque, no fim das contas, a vida é assim. A gente erra, supera e lá tá a vida de novo, jogando novos desafios nas nossas costas para que a gente possa aprender e desenvolver novas habilidades. Que possamos levar com mais leveza a nossa jornada de escrita e confiar mais na qualidade do nosso trabalho. No fim, nossos livros falarão por nós e por eles. Que nosso legado nos impulsione a sempre melhorar, mas a confiar que nós fizemos todo o possível naquele determinado momento. Agora me conta aqui embaixo se esse vídeo te ajudou e não se esquece de se inscrever aqui no canal e deixar seu like. Até o próximo!